o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Está escrito assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mais um texto, quero ler mais um texto e nós já sentamos. Vocês sentam, né? Eu fico de pé. Mateus 28, versículo 19 e 20, diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Pode tomar o seu lugar, por gentileza. A minha gratidão a Deus por mais uma vez estar aqui ministrando a palavra. Só Ele é digno, a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Agradecer aos meus pastores pelo convite. Eu me sinto honrado, pastor. Me sinto honrado, mas também sinto o peso da responsabilidade deste culto que é tão esperado, nosso culto de ceia, da nossa festa que nós aguardamos para cear com o Senhor, estar à mesa com Ele, renovando a nossa aliança. Muito bem. Irmãos, quando Mateus escreve seu evangelho, ele tem algumas coisas na sua mente, inspirado pelo Espírito Santo. Mateus, ele vai escrever o seu evangelho, e os destinatários, os originais, são os judeus. Ele tem em mente fazer com que eles entendam que Jesus, ele é o cumprimento das promessas de Deus do Antigo Testamento. Tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento profetizaram, as promessas de Deus que estão registradas no Antigo Testamento. Mateus, ele tem esse objetivo de fazer com que, quando ele escreve seu evangelho, qualquer coisa que ele vai relatar a respeito de Jesus, seja palavras, seja ações, seja quando Jesus fez curas ou milagres, ele vai fazer menção que aquilo ali é o cumprimento de uma promessa, que aquilo é o que os profetas disseram. Ele é o rei, ele é ungido. Jesus, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador tão esperado. Ele é aquele que veio mudar a história, ele é a palavra viva, ele é o verbo que desceu do céu encarnado. Então Mateus, ele sempre tem isso em mente. Qualquer coisa que Jesus fazia, falava, alguma cura, algum milagre, logo em seguida Mateus, ele vai escrever: isso aconteceu para se cumprir a Escritura, isso aconteceu conforme o intermédio do profeta profetizou. E ele vai dizer esta cura, esta palavra, este ensinamento. Então Mateus, ele sempre tinha isso em mente, fazer com que os seus leitores entendessem que Jesus não era só mais um profeta, não era só mais um filósofo, não era só mais alguém influente, mas sim o cumprimento das promessas, das profecias do Antigo Testamento. Ele é o verbo encarnado, e ele veio cumprir a palavra que já estava escrita a respeito dele. Aleluia. Ele sempre tinha isso em mente. Então Mateus, ele vai identificar e quer relatar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus vindo, o reino de Deus estava vindo,
que a manifestação da vida, do ministério de Jesus, a sua pessoa, a sua obra, automaticamente estava evidenciando que o reino de Deus, o reino dos céus estava chegando. Aleluia! Isso é uma coisa que fica clara. Outra coisa que fica clara também no Evangelho de Mateus, que nós podemos notar que se diferencia dos outros evangelhos, é que Mateus, ele dá muita atenção para os discursos, as pregações, os sermões de Jesus. Quem escreve, nós sabemos, temos conhecimento através de Mateus. É Mateus que vai escrever os grandes discursos de Jesus. Mateus era muito interessado naquilo que Jesus falava. E graças à sua vida, graças ao Espírito Santo na vida deste homem, desse apóstolo, nós temos registrados na Bíblia, como nenhum dos outros evangelhos, os grandes sermões de Jesus. Nós temos, por exemplo, em Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, ou das Bem-aventuranças, que ele vai falar. Jesus faz um discurso longo, vai no capítulo 5, 6, 7. Nós temos um outro sermão que Jesus vai dar, após escolher os 12 apóstolos, no capítulo 10, ele vai dar um grande sermão para os seus apóstolos ali, que foram agora comissionados, vai dar admoestações, vai dar orientações, vai dar alguns conselhos, e falar sobre a recompensa que eles estão tendo por serem apóstolos de Cristo. Nós temos o grande sermão profético, Mateus capítulo 24, em que Jesus vai falar das coisas do fim, das coisas que vão acontecer nos finais dos tempos, dos sinais, do princípio das dores, das coisas que iriam acontecer antes da sua volta. Então, graças ao Evangelho de Mateus, irmãos, é que nós temos esses grandes discursos que ele teve a capacidade e o cuidado de deixar registrado aqui nas Escrituras. E graças a esse Evangelho nós temos esse conhecimento. Mas também, só em Mateus, nós temos o primeiro texto que nós lemos, que é Mateus no capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, onde ele escreve palavras do Senhor Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E na sequência, os versículos 29 e 30. É ele que é o evangelista que tem o cuidado de escrever esse texto tão precioso, tão importante, tão conhecido do povo de Deus. Uma palavra tão simples, mas porém poderosa. E o Senhor me levou a esta palavra, uma palavra simples, uma palavra do Evangelho. Porque hoje é a ceia do Senhor, irmãos. E quando é a ceia do Senhor, nós temos que falar sobre o Senhor. Ele é o dono da festa. Ele é a razão de tudo. É Ele que tem a primazia. É Ele que governa, é Ele que domina. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Só Ele é santo, santo, santo. Como nós cantamos. Você pode olhar para esse altar, você pode olhar para essas cadeiras que ficam aqui mais em cima. Você pode olhar para a pessoa mais conceituada que estiver aqui dentro. E nós somos dignos. A Bíblia diz que só há um digno. O único digno, o Cordeiro que foi morto. E ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Ele é o único digno. A Ele é que seja toda a honra, toda a glória, o louvor, a adoração, é a Ele, tudo pertence a Ele. E Mateus então nos escreve esta palavra poderosa, essa palavra tão importante para nós, em que Jesus vai dizer para o povo: vinde a mim. E quem sabe a grande maioria aqui conhece esse texto de cor. Mas eu aprendi uma coisa desde que eu comecei a estudar a Bíblia. Alguém me disse assim: pastor, mesmo depois de anos que você estudar a Bíblia, quando você vai ler um texto bíblico, mesmo que seja o mais conhecido, mesmo que seja aquele que você sabe de cor,
Você tem que fazer o exercício de se esvaziar e ler a Bíblia como se você estivesse lendo a Bíblia a primeira vez. Porque daí o Espírito Santo vai revelar coisas ao teu coração que de outra forma não revelaria. Então muitas vezes nós pegamos textos conhecidos e lemos assim, e a gente lê rapidinho, né? Vinde a mim, e a gente já conhece esse texto, já preguei, já li tantas vezes, conheço. Mas esse texto ele é tão importante, irmãos, porque aqui no contexto Jesus ele está já exercendo o seu ministério, já está pregando a palavra de Deus, já estão acontecendo curas e milagres extraordinários. O povo já está acompanhando Jesus de cidade em cidade. E Jesus um pouco antes faz um discurso duro, um discurso que nós conhecemos como os ais. E quando Jesus diz ai, é porque ele vai falar uma coisa que vai doer, uma coisa que é forte. E ele vai falar alguns ais antes, ele vai dizer ais aqui não nesse momento, não para pessoas, como ele fez para os fariseus, né? Ai de vós, fariseus. Muitas vezes Jesus ele vai se dirigir aos fariseus, aqueles que estavam atrapalhando o reino de Deus, e vai dizer: ai de vós, fariseus, vocês estão na porta do reino, vocês não entram, não deixam ninguém entrar. Vocês estão atrapalhando, vocês estão sendo um empecilho, um tropeço. Mas aqui Jesus está dizendo de algumas cidades que ele havia visitado, e pregado, ensinado e feito milagres, sinais, e aquelas cidades não haviam se arrependido, não se converteram, não quiseram seguir a ele, não deram crédito à sua palavra. Ele vai dizer, por exemplo, aqui: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, né? Tu, Cafarnaum. E aí, resumindo aqui, tantos milagres e sinais eu fiz, e vocês não se arrependeram. No dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Jesus faz um discurso duro e o povo está, e eu fico imaginando a cena, irmãos, o povo está atento, olhando, observando, tentando absorver tudo aquilo que o Senhor está falando, e esta palavra é uma palavra dura, é uma palavra de repreensão. E eu fico imaginando, de repente, Jesus para com aquele olhar que só Ele tem. Eu fico imaginando Ele olhando aquela multidão que está ali ouvindo Ele. E Ele cheio do Espírito Santo. E Ele termina o seu discurso e Ele começa a olhar para aquele povo. E Ele consegue ver coisas que só Ele, como Filho de Deus, pode ver. E Ele não está olhando aquelas pessoas, se elas estão bem vestidas ou mal vestidas, se elas estão calçadas ou descalçadas, se elas estão limpas, com os pés empoeirados. Mas Ele consegue olhar para dentro daquelas pessoas. Ele consegue olhar para a alma daquelas pessoas, daquela multidão que está ali. E aí Ele faz o convite: vinde a mim. O que eu quero dizer nessa noite é algo simples, que Jesus fez um convite para você. O Senhor nos fez um convite. E se você parar para pensar num convite, quando você recebe um convite, o que é um convite? No convite ali tem um evento. Alguém que pensou em você, que lembrou de você. Ela está fazendo o evento, é um aniversário, é um casamento, é uma formatura, é um almoço, um jantar, enfim, uma festa. E essa pessoa, ela lembrou de você. Um dia na casa dela, quem sabe ela sentou à mesa, e quem que eu vou convidar para esse evento? E ela se lembrou: eu vou convidar o Paulo, eu vou convidar a Neuci, eu vou convidar o Felipe, eu vou convidar o Diego, eu vou convidar o Marquinhos. Aquela pessoa, ela se lembrou de você. E ela quis a tua presença. E ela colocou numa lista lá no papel de caderno o seu nome. No convite há uma data, não é verdade? Há uma data do evento para você saber. Dia tal. Há o local que vai ser para você saber onde que você tem que ir, onde que vai ser realizado.
Só que o convite de Jesus, irmãos, é diferente. O convite de Jesus não tem data. Se ele fosse escrever no local da data, onde nós colocamos, quando nós recebemos o convite, se ele fosse fazer um convite, quisesse colocar uma data, ele ia escrever, quem sabe assim, esse convite é até que eu volte. Até que eu volte. Não tem um dia específico. Não vai ser, é de manhã, é de tarde e é de noite, eu estou chamando. É no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. É de manhã, de tarde, de noite. Não é uma data específica, mas é até, esse convite ele vale até que ele volte, até a sua segunda vinda. Aleluia. E esse convite não é específico para um tipo de pessoas. Jesus não está convidando os ricos, os poderosos, os negros, os brancos, os amarelos. Jesus não está convidando uma nação específica, um grupo específico, uma classe social específica, não. O seu convite está ali dirigido a todos. Vinde a mim, todos. Aleluia. Todos nós. E ele continua dizendo, e agora ele começa a especificar de uma forma melhor: todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Geralmente nós convidamos alguém que a gente tem um relacionamento. Quando a gente faz um convite, a gente convida alguém que ela vai agregar a nossa festa, agregar ao nosso almoço, um jantar. Alguém que nos faz bem, alguém que de repente tem algo para dar. Eu vou convidar o pastor vai lá, vai me ensinar a palavra, vai me dar sábios conselhos, vou contar um pouco da minha vida. Nós sempre procuramos convidar alguém que possa agregar, de alguma forma. Agora Jesus aqui mostrando o seu amor, ele vai fazer o convite para os cansados e sobrecarregados, para aqueles que estão oprimidos, para aqueles que não têm nada para oferecer, a não ser murmuração, queixas, e falar das suas canseiras, dos seus problemas. E na verdade nós não gostamos muito desse tipo de pessoa. Nós queremos, de repente, convidamos alguém que ele vai alegrar o nosso dia, alegrar aquele momento, vai trazer um conhecimento para nós, vai nos dar um conselho, porque nós já estamos programando em contar algo para aquela pessoa, não é assim? Agora, como Jesus é diferente, ele faz o convite para aqueles que ninguém quer, para aqueles que são desprezados. Ele faz o convite para os cansados e sobrecarregados. E ele promete alívio. Então eu entendo que Jesus está olhando aquela multidão e está vendo uma multidão cansada, sobrecarregada. E ele faz o convite: vinde a mim. Venham. Venham até mim. Que convite maravilhoso, irmãos. Que convite glorioso. É por causa desse convite que nós estamos aqui nessa noite. É por causa que ele fez esse convite que nós vamos cear daqui a pouco. Porque um dia ele disse, e Mateus não deixou passar isso, porque eles viram, o Senhor viu os nossos dias e disse: escreve lá, vinde a mim, escreve. O Espírito Santo lembrou Mateus: escreve daquele dia lá que ele viu o povo, que ele fez um convite, e nenhum dos outros evangelistas lembraram, mas você vai escrever, vinde a mim, aleluia. Irmãos, essa palavra não é em vão. Nós não acreditamos em coincidência, não é verdade? Nós acreditamos em cristocidência, não é? Essa palavra é para você que está aqui nessa noite, está cansado, que está sobrecarregado. Conforme o Felipe estava ministrando aqui, dizendo, quem sabe esse mês foi o pior mês da tua vida, está sendo. O mês que passou,
Agosto já tem aquela fama de ser o mês do desgosto. E aí você diz, é mesmo. Tem gente que entra em agosto pensando, meu Deus, agosto, aquele mês lá. Tem 47 dias, é chuva, é frio. Para o gaúcho é pior ainda, não é verdade? Você está cansado, sobrecarregado. E como é fácil ficar assim nesses dias. É fácil ficar assim no mundo que nós vivemos. Eu creio que nessa noite aqui, você não precisa levantar a mão, tem muita gente aqui cansada e sobrecarregada. Só que esse cansado e sobrecarregado que Jesus está falando aqui, não é o cansaço físico. Não é o cansaço, né, irmãos, homens aqui, que você não estava acostumado a jogar bola e aí uma turminha te convidou, você foi jogar bola e outro dia você está destruído, parece que foi atropelado. Esse cansaço físico, não é o cansaço físico das irmãs lá que faxinam a casa e limpam tudo, chega de noite e está cansada. Não é esse cansaço que Jesus está se referindo aqui, porque o cansaço físico se resolve com descanso. Você dorme uma boa noite de sono, no outro dia você está pronto de novo. Ele está falando de um cansaço que o sono, o repouso, não consegue tirar. É um cansaço emocional, é um cansaço espiritual. Quem sabe muitos aqui estão vivendo aflições na sua vida. Dias de luta, dias de provações, dias de decepções. Dias em que está tudo errado. Dia que as portas estão fechadas. Dias de sofrimento, dias difíceis, e nós estamos vivendo num mundo difícil. Nós estamos vendo coisas que nós nunca imaginaríamos que iríamos ver e viver. E aí há essa pressão sobre nós, há essa opressão sobre nós. E daqui a pouco você se sente cansado e sobrecarregado. De uma hora para outra você percebe que está naquele estado. Muitas vezes nós não sabemos nem de onde vem, não conseguimos nem identificar como que isso começou. Só concluímos que estamos nessa situação, estamos nesse estado, estamos cansados e sobrecarregados. Mas a palavra dessa noite é para você, que está cansado e sobrecarregado. E a boa notícia é que Jesus te chamou a um convite. E através dessa palavra o Senhor está te lembrando que Ele fez um convite. E esse convite ainda está válido. Até a volta dEle, nós precisamos nos lembrar dessa palavra, que Ele fez um convite: vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ninguém na história da humanidade fez esse convite. Nenhum imperador, nenhum estadista, nenhum líder religioso, ninguém que viveu nessa terra, por mais poderoso que fosse ou que seja, fez um dia esse convite dizendo: vocês venham até mim. Só Jesus. Esse convite aqui não é o convite de uma religião, não é um convite de um filósofo da filosofia, não é um convite psicológico. É o convite do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É o convite do Salvador. É o convite do Messias. É o convite daquele que veio cumprir a palavra, daquele que veio mudar a história. É o convite do Evangelho. É o convite do reino de Deus que está nos chamando, dizendo: vinde a mim. É o convite de uma pessoa, a mais maravilhosa, a mais perfeita, a infalível, impecável que já pisou nessa terra. É o convite do Senhor Jesus, do teu Senhor, do teu Salvador. Ele está te convidando: vem a mim. O problema é que nós esquecemos desse convite. Você já se esqueceu um dia que você foi convidado para uma coisa?
Aí você chegou no outro dia, estava mexendo nos papéis numa gaveta, o convite para a formatura do fulano, meu Deus, o convite para o aniversário da fulano, ele vai o matar. É ruim esquecer o convite, mas nessa noite o Senhor, através da sua palavra, está te lembrando que tem um convite. E o melhor de tudo, esse convite é válido. Vinde a mim. Vem, vem. Ah, Senhor, mas eu fiz tanta coisa errada. Ah, Senhor, mas eu vacilei. Ah, Senhor, mas eu não tenho nada para dar. Ele sabe de tudo isso, Ele está te convidando, vem. Vem. A culpa está me chicoteando. O pecado está, eu estou no lamaçal. Ele está te convidando, vem. Vem, vem, vem. Vinde, vem. É para você mesmo que está cansado e sobrecarregado. De repente alguém nessa noite não está. Glória a Deus, que bom. Mas quando você estiver, você vai se lembrar dessa palavra. Então guarda ela. Bota lá no teu arquivo espiritual essa palavra. Para você não esquecer no dia que você estiver cansado e sobrecarregado, que há um convite do Senhor Jesus para você. E Ele vai prometer o quê? Alívio. Alívio. Como é bom se sentir aliviado. Você se lembra quando você veio para Cristo todo quebrado, todo arrebentado? E você descobriu que Ele te ama, que Ele te perdoa, que Ele restaura a tua vida, que Ele coloca todas as coisas no seu devido lugar. E aí você começa a receber o quê? Um alívio. Como é bom a gente sentir o alívio. E o Senhor está dizendo, eu vou dar para vocês alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe que o jugo é uma peça de madeira que era colocada entre dois bois, dois animais. E o jugo, ele era colocado então à frente ali, perto da cabeça dos animais, e para conduzir os animais e dividir o fardo que eles carregavam. Então tinha dois animais, as suas cabeças aqui, o jugo no meio, e os fardos eram colocados nas laterais, e isso fazia com que eles dividissem a carga. Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo, e através do jugo, aquele que conduzia a carroça, dava a direção para o caminho, aonde aqueles animais tinham que levar os seus fardos. Jesus está dizendo para nós nessa noite, tomai sobre vós o meu jugo. O Senhor quer colocar o jugo dele sobre nós, para nos dar direção, para nos mostrar onde nós devemos ir, que caminho nós devemos trilhar. Aquele povo estava vivendo o jugo da lei, em que os intérpretes da lei, os fariseus, estavam ensinando que a lei era um meio de salvação, e além da lei ser dura, da lei ser impossível de ser cumprida, os fariseus colocavam ainda a sua tradição oral, ensinavam coisas a mais, tornando a lei mais pesada, um jugo mais pesado sobre o povo. Jesus até repreendeu eles uma vez dizendo, vocês estão exigindo do povo coisas que nem vocês mesmos conseguem cumprir. Esse povo aqui estava sofrendo também o jugo, o peso, a carga do pecado. E Jesus então está oferecendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então o Senhor está dizendo para nós nessa noite, para você pegar o jugo dele, para você estar na direção dele. Aleluia, glória a Deus. Para que o jugo da escravidão, do pecado, para o jugo de qualquer coisa que esteja pesando sobre você, você lança sobre o Senhor, e aí você aceita o jugo dele, que ele vai dizer, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Dessa palavra aqui, jugo, é que vem o termo cônjuge que nós temos, que nós direcionamos, o marido ou a esposa, nós chamamos de cônjuge. Cônjuge significa companheiro de jugo. Ou seja, quando nós casamos, nosso marido ou a nossa esposa,
É um companheiro de jugo, porque vocês vão ter um relacionamento, não vai ser fácil viver juntos, constituir uma família, vem os filhos, vem as dificuldades em todas as áreas. Então você tem ali um marido, uma esposa, um cônjuge, um companheiro de jugo, para dividir a carga com você, para que você lance sobre o seu cônjuge. Quando o jugo estiver pesado, a carga você estiver sentido sobrecarregado, você lança sobre o seu cônjuge o jugo, ele é seu companheiro de jugo, de carga. Jesus continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. E aí é coisa boa aqui, irmãos, não é? Estou cansado e sobrecarregado, o Senhor vai me aliviar. Aleluia. Eu vou tomar sobre mim o jugo dele, ele vai me dar direção, que maravilha. Ele vai me mostrar o caminho onde eu devo ir, ele vai me dar um destino. Mas ele continua dizendo: aprendei de mim. Aprendei de mim. Nós precisamos aprender do Senhor. Precisamos aprender dele, irmãos. Muitas vezes, muitas pessoas, elas vêm para o culto e elas não aprendem de Cristo. Não aprendem como é o coração do Senhor. Eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória, eu quero conquistar. E o Senhor tem essas coisas para nós. Eu sempre falo isso aqui, parece que Deus me chamou só para falar essas coisas, não tem problema, eu vou repetir. Mas isso não pode ser a nossa prioridade. Não pode ser. A nossa prioridade é o Senhor. A nossa prioridade é conhecê-lo, é aprender dele. Não é vir simplesmente um culto, buscar uma bênção, daqui a pouquinho você recebe a sua bênção e vai embora. E o pior, tem uns que vão embora da casa de Deus e nunca mais voltam. Deus, ele não é só um solucionador de problemas. Deus não é um distribuidor de bênçãos. O Senhor, ele quer um relacionamento conosco. Eu estava assistindo a tua pregação, Felipe, sobre o que o povo diz que eu sou, né? Aquela pregação, domingo retrasado, se não me engano. E é bem isso. O Senhor pergunta para nós, venha calhar com essa mensagem: quem é Ele para você? Tem pessoas que Jesus é o chaveiro, que só pede para Jesus abrir porta. Senhor, abre porta, abre essa porta, Jesus é o chaveiro. Jesus é só um médico que cura, é um milagreiro, é um curandeiro, como Felipe, né, na pregação estava falando. Mas nesse convite tem a nossa parte. Às vezes nós recebemos um convite, e num convite, dependendo do convite para que é, tem a nossa parte. Tem ali como nós temos que ir vestidos. Roupa social, roupa não sei o que, tantos termos que eu não me lembro agora. Tem que vir assim, formal, social, esporte, não sei o que, vários outros termos. É a nossa parte no convite. E a nossa parte aqui é aprender dele. Porque ele disse que ele é manso e humilde de coração. E aí vem então, logo em seguida, uma promessa: e achareis descanso para a vossa alma. Sabe por que muitas pessoas não estão conseguindo achar o descanso para a sua alma? A sua alma está cansada porque você vem. Você lança o seu fardo sobre o Senhor toma o jugo do Senhor. O Senhor faz a parte dele, ele alivia a tua alma. Em parte, mas aí você estaciona e para. E o aprender de mim? Não. Temos que aprender dele. Nós temos que aprender o Evangelho, nós temos que aprender quem é esse Senhor. Quem é esse Senhor que nos ama incondicionalmente?
Quem é esse Senhor que perdoa os nossos pecados? Quem é esse Senhor que nos faz nova criatura? Quem é esse Senhor que nos dá um coração novo, tira o coração de pedra e não coloca um coração de carne? Quem é esse Senhor que muda a nossa mente? Quem é esse Senhor que nos dá um caminho novo e vivo caminho? Não se concentrar somente no poder que Ele tem de nos abençoar, mas em quem Ele é, no seu caráter. Nós vamos estar na mesa com Ele daqui a pouco, e nós precisamos conhecê-lo. Quando nós chamamos uma pessoa para um almoço, para um jantar, e começamos, a gente só não baixa a cabeça e começa a comer tudo que tem no prato, nas travessas, não. Nós temos que conversar, e assim nós vamos conhecendo aquelas pessoas. Quando alguém te convida para um almoço, um jantar na casa dele, é porque ele está dizendo outras palavras: eu quero te conhecer, eu quero saber mais sobre ti. E nós temos que ter esse desejo ardente nos nossos corações, irmãos, um desejo de conhecer o Senhor, de conhecer qual é a vontade dEle para nós, de conhecer aquilo que é agradável a Ele, de quando eu terminar um culto, você chegar na sua casa e pensar assim: o que eu conheci do Senhor hoje? Porque muitas vezes nós chegamos em casa e qual foi a palavra de hoje? Não nos lembramos. Não nos lembramos daquilo que é mais importante. Aprendei de mim, nós temos que aprender dele. Aprender de quem é esse Jesus. Quem é esse Jesus? E aí, como naquele texto que o Felipe pregou, Pedro vai dar a resposta certa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o ungido, o esperado, aquele que veio resolver nosso problema. Você imaginou a vida sem Jesus, sem Cristo? Eu li uma vez um devocional, pastor, a história de um pastor que ele sonhou que Jesus não existia. E ele no sonho, vivendo seus dias, ele ficou apavorado. Porque o sonho foi bem doido. O sonho, ele era pastor, mas não tinha Jesus. Não tinha havido morte e ressurreição de Cristo. Não tinha poder. E aí ele foi chamado no hospital para orar. E ele foi orar. E ele não sabia o que fazer, porque não podia orar em nome de Jesus, porque não tinha Jesus. E chegou na época que era Páscoa, ele estava feliz, mas não tem Páscoa. Ele ficou tão confuso e desesperado no sonho, porque não tinha Jesus. E ele ia falar que a pessoa podia ser transformada, ele chegou perto das pessoas, ele não conseguia falar nada, porque não tem Jesus. Ele entrou em desespero quando ele acorda, apavorado, dizendo: ai, graças a Deus, foi um sonho. E ele disse que a partir daquele momento ele começou a dar maior valor à presença, ao fato que Jesus está vivo. Então que você entenda isso, venha para Ele. Agora outro texto que nós lemos, de Mateus 28, fazendo a conexão, encaminhando para o final. Pode colocar o Mateus 28 para nós. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Outro texto muito conhecido. É um texto conhecido como a grande comissão. Aqui Jesus já havia morrido, ressuscitado, apareceu para os discípulos. Diz que ele aparece para os 11 discípulos, estão todos reunidos. E ele censura a credulidade, a dureza de coração neles, porque outras pessoas já haviam testemunhado que ele havia ressuscitado e os discípulos não acreditaram. E aí Jesus dá uma ordem, comissiona eles: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
E aqui está o resumo da vida cristã. Há um ide. Há um ide. Poderia pegar aqui também Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, uma palavra semelhante a toda criatura. Há um ide. Ide pregai o evangelho, ide fazer discípulos de todas as nações. Nós temos que ir pelo Senhor. Nós temos que ir em nome do Senhor. E ser um testemunho vivo do evangelho. Para as pessoas que estão à nossa volta. E aqui nós encontramos uma conexão entre esses dois textos, que resume a vida cristã. A vida cristã se resume no vinde e no ide. Aleluia. No vinde e no ide. Você está cansado, sobrecarregado? Vinde. Você foi renovado, o Senhor te curou, você descansou, achou descanso para a sua alma? Ide. E aí você foi, daqui a pouquinho você foi no ide, foi, trabalhou, serviu ao Senhor, e isso acontece com todos, cuidado, daqui a pouquinho você se encontra cansado e sobrecarregado. Mas aí você comete o erro e continua no ide. E eu já vi muitas pessoas se desviarem por causa disso, não aguentarem. Não, vem para o vinde. Vem. O Senhor te chama, você está cansado, sobrecarregado. Vem, aprenda do Senhor. Como o pastor disse aqui, como é que você vai ensinar se você não aprende? Vem, aprende um pouco mais do Senhor. O Senhor renova as tuas forças. O Senhor traz descanso para a tua alma. Você está no vinde, você está lançado nos braços do Senhor. Que coisa maravilhosa. E aí o Senhor daqui a pouquinho ele te empurra. Ide. A vida cristã está resumida nisso. Vinde. Você está cansado, sobrecarregado? Vinde. Você foi renovado, foi curado, o Senhor tratou contigo, você está pronto, você está aprendendo dele, você tem o que falar, ide. Porque primeiro o Senhor nos chamou a vir até ele, depois o Senhor nos chamou para ir por ele. E esse é o resumo da nossa vida. E nós não podemos esquecer dessas duas partes, elas são importantes. Você não pode só ficar com vinde, só querer, Jesus, pega o meu fardo, Senhor, traz alívio para minha alma, Senhor, tal. E você não pode só ficar no id, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer, eu vou, e daqui a pouquinho você está cansado e sobrecarregado. E você se esquece do convite, do vinde. Amém? Não se esqueça então, existe o vinde e existe o ide. Primeiro Jesus te chama para vir a Ele. Foi o que aconteceu com os discípulos. Depois o Senhor te chama a ir por Ele. Primeiro você vem. Coloca o teu fardo sobre o Senhor. Ele traz alívio. Você aprende dEle. Ele traz descanso para a sua alma. Olha a sequência, vinde. Olha os verbos. Vinde. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim e achareis descanso. Vem, toma o jugo. Aleluia. Aprende dele e você acha descanso. Quem sabe você está cansado e não acha descanso porque você ainda não aprendeu do Senhor. Amém.